A gente já dá o pontapé inicial aqui, pessoal, falando sobre essa expansão altamente preocupante do crime organizado. Os tentáculos realmente vão se estendendo a nível transnacional, internacional e não só aqui no nosso país, até porque a Polícia Federal mirou em um esquema milionário, pessoal, de corrupção de agentes públicos envolvidos até o talo no vazamento de informações altamente sigilosas, ou seja, quem deveria estar trabalhando para prender criminosos agir a favor deles. Essa é a traição suprema, a farda a qual eles prometeram honrar e proteger a sociedade. David de Tarso, ninguém melhor que David de Tarso para explicar para nós exatamente o que pode estar acontecendo e que, pelo visto, tinha até delegado envolvido, né, David? Sem dúvida, Marinho. Muito bom dia a todos. Exatamente isso. Então, a operação deflagrada pela Polícia Federal, em parceria com o Ministério Público, a Corregedoria também da Polícia Civil, identificou que a operação até foi denominada de Augusta, fazendo alusão a um helicóptero Agusta, que é um modelo italiano, onde a quadrilha tentava a liberação dele. A gente já viu isso acontecendo no passado, né? E novamente, então, essa operação identificou justamente essa situação, onde os integrantes do PCC, eles articulavam, junto com delegados e policiais civis, a mudança no curso das investigações e dessa forma eles eram beneficiados até com a liberação desses bens. Então a operação mirou justamente isso, com a apreensão de bens avaliados em 12 milhões de reais, inclusive esse helicóptero, além também da determinação que foi expedida pela Justiça de 3 mandados de prisão, além de 9 de busca e apreensão. E essa operação que está sendo deflagrada nessa quarta-feira é um desdobramento de uma outra que foi realizada, que já determinou a prisão de um delegado da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, além de 3 policiais civis. Então são desdobramentos que a gente está vendo de agentes que acabam sendo corrompidos pelo primeiro comando da capital, que tem atuação não só aqui no Brasil, mas em 28 países, conforme demonstrou um relatório do Ministério Público, do GAECO, por meio do promotor Lincoln Gaquia. A Polícia Federal, com apoio do GAECO, da Corregedoria da Polícia Civil, claro, enfim, deflagrou essa mega operação, como o David trouxe aqui no detalhe. A Operação Augusta foi a denominação, em clara referência ao helicóptero apreendido, que é do modelo Augusta AW109, além de carros, armas e um montante colossal de dinheiro. Então, novamente, se a gente finalmente é capaz de se compenetrar, e tá aí o helicóptero, para quem está nos acompanhando pelas imagens aqui nas multiplataformas da Jovem Pan, um helicóptero futurista, claramente de última geração, só mostra mais uma vez, escancarando mais uma vez um tremendo tapa na cara e aquela sensação de impotência que eu tenho certeza que você está sentindo, vendo que é esse tipo de artilharia e equipamento que hoje o crime organizado tem acesso nesse Brasil de junho de 2025. Mano Ferreira, suas primeiras impressões. Em primeiro lugar, Marinho, a gente precisa parabenizar o Ministério Público por esse trabalho. Não é simples que a gente veja uma instituição de Estado conseguindo atuar de modo a coibir abusos que vêm de outras partes e funcionários do próprio Estado. Mas é fundamental para a gente falar sobre um combate consistente ao crime organizado no Brasil, a gente precisa ser capaz de fazer com que o Estado se torne blindado da infiltração do crime organizado, porque o potencial de corrupção por parte dessas facções é gigantesco, porque eles movimentam bilhões de reais. Eles são empresas multinacionais do crime, que movimentam somas vultosas de dinheiro. Então, eles têm recursos que são capazes de encantar aqueles agentes que, eventualmente, sejam traidores da farda, traidores dos concursos públicos que fizeram para prestar serviço à população e ao cidadão, e jamais para o crime organizado. Então a gente precisa, a partir de operações como essa, debater como aumentar o grau de prevenção da infiltração do crime organizado nas instituições de Estado. E na minha leitura, isso passa por uma melhor política de compliance. A gente precisa que os agentes públicos, que os agentes, especialmente das forças de polícia, das forças do sistema de justiça criminal, que são essenciais para combater o crime, a gente precisa garantir que esses agentes não se corrompam, porque senão a gente perde qualquer capacidade de ter um combate ativo e eficaz
contra o crime. Então, essa operação vai na direção correta, conseguindo colocar o dedo na ferida. Parabéns, mais uma vez, aos agentes do Ministério Público envolvidos. Eu assino embaixo aqui, sublinhando as palavras, tem que, de fato, exaltar, mas, de fato, dá aquela sensação do vazio interno aqui, eu perceber que quem deveria estar reprimindo o crime vai enriquecendo com o crime. É o fim completo. Um helicóptero de luxo não é mais um fetiche apenas, não. É o fim, é o extermínio, é literalmente, literalmente o ponto final de qualquer resquício ali de pudor institucional e de respeito à farda de quem deveria estar nos protegendo. É a traição máxima que a gente está diante aqui. Pessoal, ainda bem, esses 12 milhões bloqueados, né? Acho que é fichinha perto de um montante que deve ter já se esvaído aí pelos ralos da corrupção e que mal podem ser, de fato, fiscalizados, né? Quem fiscaliza os fiscais, né? Quem vigia os vigilantes? Eis a questão. Pelo visto, o Ministério Público, com todo esse apoio, Polícia Federal, GAECO, Corregedoria da Polícia Civil, foram eficientes em desbaratar esse crime, mas o tamanho do problema é, de fato, colossal, gigantesco, não há nenhum exagero aqui, pessoal. 10h08, eu quero seguir também lançando luz aqui em outros desdobramentos, outros fatores aqui no meio dessa confusão toda, até porque falando nessa expansão desregrada do crime organizado, além de atingir dentro ali da polícia, o PCC tem se infiltrado também em clubes de futebol aqui no Brasil e em presídios no exterior para recrutar novos membros e expandir os seus tentáculos ali, principalmente na atuação no tráfico de drogas e também no tráfico de armas. É o que mostrou, pessoal, um relatório também do Ministério Público, David de Tarso, trazendo aqui os detalhes e a gente repercute com o Jesse e a Aninha. Vamos lá. Pois é, até conversei hoje pela manhã com o promotor Lincoln Gaquia, né? Ele que combate o PCC há pelo menos 3 décadas e foi o autor desse relatório. Ele tem identificado, por meio do trabalho também de todo o Ministério Público do GAECO, que o PCC tem atuado em 28 países. Então, antes, os criminosos que faziam viagens temporárias a esses países para estabelecer negociações com os criminosos de outras nacionalidades também, eles estão ficando no território, permanecendo por lá e dessa forma se articulando e fazendo o que o PCC fez no passado aqui no estado de São Paulo, né, onde teve a origem, inclusive, o primeiro comando da capital, onde os presos, eles são cooptados para fazer parte da organização como um formato de proteção que eles estabelecem. Dessa forma também eles vão atuando em favor da quadrilha, cometendo os mais diferentes crimes, principalmente o tráfico de drogas. Então o PCC tem tido uma escola com a máfia italiana, também com alemães, justamente para que eles possam fazer então essa articulação com outros países e estabelecendo também mais faccionados nessas 28 localidades, conforme revelou esse relatório do Ministério Público do GAECO de São Paulo, onde os criminosos realmente têm expandido os negócios e até com infiltração, com ligações com times de futebol. O relatório também mostrou que tem ligações tanto com o Corinthians como também São Paulo, além de outros 2 times, por meio daquela investigação que a gente trouxe, até com o afastamento do Augusto Melo, o dirigente do Corinthians, o Marinho. Já faz um tempo que o PCC saiu do presídio e virou uma grande multinacional do crime, expandindo seus tentáculos, recrutamento no estilo da máfia italiana, e isso são eles dizendo, associação direta ao Hezbollah, facção terrorista ali, principalmente concentrada no Líbano, com as melhores práticas ali criminosas de tráfico de armas. Então, pessoal, a gente está falando aqui de, até esse momento, registrados, devidamente identificados, Jesse Peixoto, 2.078 integrantes. A gente pode ter certeza, cravar aqui sem medo de errar, que nesse exato momento, em algum presídio estrangeiro, em alguma área completamente dominada por outras facções irmãs, outras pessoas, outros elementos estão sendo recrutados nesse exato momento. Então, claro, principalmente focado no Uruguai, Venezuela, presença grande já do PCC nesses países, mas vai muito além, tem no Líbano, tem nos Estados Unidos, tem na Europa, então é chocante a dimensão que isso vem tomando, né? Não, é chocante, é assustador, e quando a gente olha para essa situação em específico, a gente vê uma parcela considerável desse valor também estando presente num patrimônio nacional, um patrimônio que o Brasil tem, que é o futebol. Então, a lógica do PCC é muito simples. Eles param de
lidar só com o que é ilegal e olham também, voltam muitas vezes a sua defesa, a sua forma de funcionamento para atos legais. E essa investigação, ela contou ali com uma situação no Corinthians de um desvio de um contrato em específico e a partir de um brilhante trabalho de investigação, chegou-se ali a uma explicação que aquilo teria um envolvimento também com crime organizado. Mas tanto a notícia passada como essa mostram um alerta ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro aqui, eu não falo governo, falo nós brasileiros. O crime organizado está cada vez mais infiltrado em todas as estruturas de poder do nosso país. Desde a área como futebol, desde determinadas áreas como nós vemos muitas vezes no carnaval, e até mesmo dentro das nossas forças policiais. Então, é necessário que nós olhemos para isso e pensemos que precisamos de um combate cada vez mais direcionado. Porque senão acontece como foi em caso de alguns países como a Colômbia, por exemplo. Quando foi se combater a atividade dessas organizações criminosas dentro do Estado e dentro de negócios específicos, já se era muito tarde, todas as garras ali, todos os espaços já estavam minimamente tomados. Não podemos deixar para depois. Precisamos sim ter um aparato policial, um aparato investigativo urgente e focar neste problema com o crime organizado no Brasil. É inacreditável, pessoal. Realmente o PCC virando uma franquia global. Nasce em Taubaté e agora lucra e fatura em Lisboa e tantas outras capitais, mundo afora. Então o problema é seríssimo e vale a pena até trazer aqui, porque acho que essa frase aqui revela tudo, é certeira do próprio Lincoln Garcia, pessoal, no momento onde ele diz que o PCC não viaja, ele coloniza sempre o lugar onde ele acaba pisando e se infiltrando, Aninha. André, eu acho que mais do que tudo isso que todo mundo já falou, a gente tem que pensar em por que eles conseguem se infiltrar com tamanha facilidade. Exatamente. Quais são as falhas na estrutura da nossa sociedade que fazem com que se torne tão vantajoso você se associar ao crime organizado? Obviamente que tem vantagens financeiras, pecuniárias, mas existe uma falha, existe uma omissão, e é este ponto que a gente precisa atacar. Quando, por exemplo, a gente fala de a pessoa entra no presídio e sai pior do que ela entrou. Por quê? Por que o sistema prisional, e o sistema prisional é um exemplo que eu estou dando aqui, que é mais fácil de ilustrar, mas por que ele é tão falho? Por que ele não consegue, como era a intenção principal e primordial, ressocializar a pessoa? E, pelo contrário, ele permite que ela seja cooptada por uma força criminosa. Onde está na estrutura do Estado essa falha tão grande que permite que, por exemplo, membros da polícia, membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, membros do próprio governo sejam cooptados por isso, pela estrutura criminosa? É aí que a gente precisa atacar, porque senão a gente só vai tapar o buraco com a peneira. É um aqui, abre mais 10 ali, porque ele pega outro, pega outro, pega outro. A gente precisa entender a causa desse problema verdadeiro para que a gente consiga enfrentá-lo da maneira adequada. Mas também faltam leis, né? E tratado de cooperação internacional, meu amigo. E a sério, aquele que vale assim, na prática. Realmente, disposição política para enfrentar esse problemaço que está posto. Né? Eu não acho que o problema é falta de lei, não. Às vezes é até excesso. No sentido de que, muitas vezes, a gente normaliza no Brasil que o cidadão, ele drible a lei, ele drible a regra, porque a nossa burocracia é infernal. Nós temos uma burocracia tão grande, a gente nunca pode perder de vista que hoje 1/3 do mercado de trabalho no Brasil é informal. Isso não é normal. Não é normal. Nós nos anestesiamos como sociedade com a ideia de que 1/3, às vezes quase metade da população, vai viver à margem do Brasil oficial. Porque a gente constrói regras que às vezes são bonitas no papel, às vezes são bonitas na teoria e naquilo que nós pensamos a respeito do país que nós gostaríamos de ser, mas que não dialogam com a realidade. E quando a gente cria esse distanciamento entre o Brasil oficial e o Brasil real, abrem-se 1 milhão de brechas para a gente ter uma cultura que normaliza o descumprimento da regra. E quando a gente tem uma cultura em que o descumprimento da regra é visto de forma banal, aí até os agentes da lei, até os agentes do Estado que deveriam atuar para cumprir a lei, não respeitam a lei.
Então, na minha visão, muito mais do que uma questão de quantidade de leis, é a qualidade da lei para que ela se conecte com a realidade do povo. E esse é um debate urgente que a gente precisa fazer. Mas eu trago o seguinte ponto, mano. Em relação, por exemplo, a um projeto de lei que estava sendo discutido na Câmara dos Deputados, mas não avança, de tratar o PCC como terroristas. Esse projeto é um deles que não vai para frente. Outra questão também, a gente vê em diferentes lugares, até noticiamos aqui no Morning Show e nas mais diferentes plataformas da Jovem Pan, de criminosos que são detidos e automaticamente já saem. Mas porque existem mecanismos. Olha só, a forma como a gente classifica o PCC, será que é o ponto mais importante do debate? Pode ser. Porque quando a gente fala, por exemplo, de roubos e furtos, não há polarização política. Todo mundo acha que um ladrão tem que ser preso. Não é não? Não sei se todo mundo, mas com certeza a esmagadora maioria. 90% da população. Tem gente que vai falar, depende do roubo. Depende do roubo. Mas 90% da população... Tem uma lógica no crime, você já ouviu essa, né? Que tem uma lógica no crime, já ouviu o assalto. Isso são bolhas completamente desconectadas da massa da população. Perfeitamente. 90% dos brasileiros acha que bandido tem que ir pra cadeia. Aí a gente vai olhar... Mais de 90% dos roubos e furtos em São Paulo, que é um dos estados mais eficientes, não é nem elucidada pela polícia. Mas não é só isso, falta lei para elucidar? Não, mas não é só isso. Sabe a cultura que a gente tem de normalizar? Por exemplo, o mercado ilegal. Recentemente está repercutindo aí na imprensa o vídeo de uma senhora, não estou dizendo que ela faz parte de uma organização criminosa, mas de uma senhora que estava comercializando de forma irregular uma ação da polícia. Tá certo que o policial foi lá e chutou o carrinho dela, não deveria ter feito isso, mas quando tem um combate, por exemplo, ao mercado ilegal, porque o PCC está infiltrado nesse mercado de falsificação, eu tenho trazido na minha coluna diferentes exemplos de cerveja, de contrabando de cigarro, tem avançado nas mais diferentes frentes. Aí, mas é um trabalhador que estava tentando vender o seu produto. Mas por trás desse trabalhador que estava vendendo o seu produto, existe o crime organizado ali articulando nesse mercado informal que existe. Mas a gente tem a cultura de normalizar. A gente tem a cultura de normalizar de que, mas ele estava só tentando trabalhar. Não estava só tentando trabalhar. Claro. Estava articulando... Mas 1/3 da população está assim, David. 1/3 do Brasil está na informalidade. Então, se o cara vai prender 1/3 do país, agora, isso quer dizer quantas milhões de pessoas? Se você me permite aqui, é importante a gente só se compenetrar de uma vez por todas aqui. O PCC já está longe de ser apenas uma gangue de pobres oprimidos ali cometendo pequenos delitos na ponta. É uma grande multinacional, uma holding do crime, com, enfim, um império nababesco, com fontes de recrutamento, com realmente um aparato logístico transnacional, então não é para ter pena alguma, e na medida que fossem classificados como terroristas e pudesse ser aplicada a lei antiterrorista, até as penas, a capacidade de prisão preventiva seria ampliada, a capacidade de extradição e cooperação internacional também seria fortalecida. Se você olhar friamente também, Jess, você pode ter certeza que a capacidade de desbaratar todas essas facções, até com sanções extraterritoriais, seria muito mais expandida. A gente acabou de dar o retrato aqui completo, meu Deus do céu. Os tentáculos já estão nos 7 continentes. Quem não se atentar que isso é um problema global, vai ficar realmente correndo atrás do próprio rabo e enxugando gelo. E o brasileiro, mais humilde, refém dessa insanidade toda, Jess. Não, mas nós somos reféns de um sistema todo muito corrupto no final do dia. E eu acho que, eu entendo o que o Mano tá falando, não é a lei, o problema não é a lei. Até porque, por exemplo, o exemplo do contrabando é crime. Não ironicamente, tem lei pra isso. Mas já vi o cara sendo liberado no mesmo dia. Mas aí é que tá. Existem pra mim 2 problemas principais. Uma anuência muito grande nas estruturas de poder, com risco, um dito risco do que isso pode representar, sendo enquadrado como instituição terrorista, como grupo terrorista. Por minha visão, é que deveria, por todos esses motivos que o André colocou, mas até pela uma facilitação do combate internacional, que eu acho que é o ponto congelamento de ativos globais principal. Acho que é um ponto que facilita muito na hora de você entrar com um pedido para abertura de uma conta, para entender ali quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, até mesmo em outra holding, em outro país. A gente sabe que essa galera, não é como se o PCC não tivesse, às vezes, ali um grupo que consegue fazer um offshore, que consegue fazer uma coisa diferente, que lava dinheiro de outra forma. Então precisa, sim,
desse aparato, mas eu acho que existe uma questão na estrutura e na forma como a gente realimenta isso dentro do próprio país. E para mim esse problema está nos presídios. A grande questão que a Aninha bem aborda aqui é como o presídio é uma máquina de criar novas linhas de comando, de proteção desses comandos, de novos membros dessas organizações. E isso para mim está ligado a 2 fatores principais. A ausência de cuidado das estruturas governamentais e estatais dentro dos presídios. Então, a repressão lá dentro em relação a possíveis crimes, em relação a essas organizações, o controle que isso acontece. A gente viu já a cooptação de membros do cárcere, ali, membros que trabalham com o nosso sistema carcerário para esses grupos terroristas, para esses grupos criminosos. Isso é um problema, isso fortalece essas organizações. E o segundo ponto, para mim, muito grave, é a situação que o Brasil tem uma porta giratória dentro das cadeias, dentro do nosso sistema de justiça. Então a pessoa entra, ela não fica o tempo que deve, ela não paga suas penas, ela retroalimenta aquele sistema ali, fazendo conexões, e ela sai já preparada, ela sai já com uma missão de transformação ali de um crime menor em um crime maior. Este é um problema. Nós temos que reavaliar as penas e a audiência de custódia. Você citou os presídios, mas tem um ponto assim, por exemplo, não pode ser feito um monitoramento por meio de câmeras que captam o áudio dos presídios paulistas, por exemplo, que são os mais modernos hoje, que a gente tem a maior população carcerária também está no estado de São Paulo. E por que assim? Porque existe lei e existem ONGs que articulam para que não seja feito isso. A gente tem visita íntima, é um absurdo ter visita íntima, porque ali não é só a questão de vai ver uma namorada ou vai ver um namorado. A questão é que por meio dessa visita íntima, você tem também ali a articulação por meio do crime. É um garoto de recado, uma garota de recados que vai articular no crime. Aí, mas está invadindo a privacidade. Meu amigo, se você cometeu um crime e você foi preso, você já está ali. Então você tem que ser monitorado 24 horas, até mesmo uma conversa informal com outros detentos também. Isso não é feito. É feito só nas penitenciárias federais. Então esse que é o ponto, esse que é o problema. Quando é feito esse monitoramento, onde o Marcola e outras lideranças que estão nos presídios federais, a gente consegue descobrir determinadas coisas, até com conversas entre advogados que já articularam junto com criminosos, como a gente viu no passado. Eu queria estender aqui uma pergunta muito clara aqui para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Como você, do outro lado, meu amigo e minha amiga, definiria um grupo que fatura bilhões, tem presença em 28 países, torre de comando, disciplina digna de exército, de acordo com Lincoln Garcia, que infiltra as forças de segurança, que corrompem a sociedade? Eu acho que essa descrição nitidamente reflete a classificação. Vou só pedir encarecidamente para a minha diretora Helena liberar o ponto aqui, obrigado. A gente segue adiante aqui, só para eu dizer muito claramente, essa descrição espelha exatamente o que você classificaria, como você classificaria Hezbollah, Hamas, até as Farc colombianas. Então é importante a gente dar nome aos bois, porque só assim, sabendo quem a gente está enfrentando, que a gente pode, de alguma maneira, virar esse jogo minimamente. Aninha? André, o David ele coloca aqui uma situação, uma realidade dos presídios hoje em dia, e as críticas dele a respeito de como as coisas funcionam, e isso me leva a um outro ponto que eu acho que também é extremamente relevante para essa discussão, que é como tudo no Brasil é extremamente burocrático e demorado. Então, qualquer mudança, até a gente afetar a camada estrutural, ela demora anos, se não décadas. As nossas próprias leis, se a gente pegar, eu sempre falo isso, né? Faz uma lei aqui porque teve o caso do vazamento das imagens. A lei Carolina Dickmann. A lei não sei o quê. Mas a gente nunca consegue, contemporaneamente, fazer uma reforma estrutural. A gente está há anos aí debatendo o Código Civil, o anteprojeto do Código Civil. O nosso Código Civil é de 2002. Imagina quanta coisa não mudou nesses últimos 23 anos. Quantas das leis, daqueles artigos de lei que estão lá dentro, não representam mais a nossa realidade. E quando a gente fala, por exemplo, na estrutura do sistema carcerário, ou nas leis, ou na audiência de custódia, é exatamente isso. A gente tem tanta burocracia, tanta formalidade, que faz com que qualquer alteração seja tão demorada que quando ela passa, ela já não representa mais aquilo que a gente precisa. Então é essa forma que o Estado brasileiro é estruturado também viabiliza que o crime organizado entre tão profundamente como ele tem feito, porque a gente não consegue combatê-lo na velocidade que a gente precisa. O PCC já espalha pânico, trafica,
mata pessoas ao seu bel prazer, dia após dia, recruta pessoas internacionalmente. Então, pessoal, isso não é uma tragédia, é uma escolha deliberada não classificá-los como terroristas. E, então, baseado nessa frustração toda, e acaba que o Brasil vira o quê? Uma pista livre, um aeroporto livre, para eles exportarem esse modelo de negócios e modelo terrorista, sim, globalmente. Então, que fique claro. Eles agem como terroristas, Maria. A gente vê no Ceará, no Rio de Janeiro, empresas que são legais. Por exemplo, eu tenho uma empresa de internet, eu monto lá e estou atuando numa cidade do país. Aí, depois, o PCC vai e monta dele, porque é um serviço que, como uma espécie de monopólio, porque você não tem como passar vários cabos ali de internet para fornecer. Ele me ameaça, eu que sou empresário legal, que tive ali o meu negócio estabelecido de forma legal, vai lá, ataca a minha empresa, como a gente já viu acontecendo em diferentes municípios aqui do país, sim, e agem de forma terrorista. Então eles são terroristas, sim. Que fique claro, se eles espalham pânico, matam e sequestram para criar controle, corrompendo o Estado brasileiro, infiltrando e aterrorizando a sociedade, eu acho que não tem definição mais clara de terrorismo. E isso mudaria, com certeza seria uma virada de mesa, uma reorientação clara para realmente revidar na medida do possível e tentar virar esse jogo minimamente. Então, 10 horas e 27 minutos, é nesse exato momento onde eu vou partir para um rápido break. Só para quem está nos ouvindo, pessoal, aqui no Morning Show, na rede Jovem Pan de rádio, que volta para vocês já já. Olha só, mais uma vez eu vou trazer aqui sinceramente, é difícil acreditar que parece que isso está se tornando um padrão, mais um verdadeiro show de horrores, um verdadeiro filme de terror da vida real, protagonizado aí por uma gangue da pior espécie, com as práticas mais macabras possível, imobilizando, rendendo uma família numa área nobre de São Paulo, pessoal. Dessa vez, alvo novamente de bandidos encapuzados, 6 pessoas foram rendidas, entre elas um casal de idosos feitos reféns ali num assalto a uma mansão no Morumbi, na zona sul da capital paulista, na madrugada de terça-feira. E o prejuízo estimado nesse momento é de 3 milhões de reais em bens furtados, joias, enfim. Os bandidos fugiram e ainda não foram identificados pela polícia. Claro que eu imagino, espero, torço, como eu tenho certeza que você imagina, espera e torce, que todos os esforços possam estar sendo empreendidos nesse exato momento para revelar um por um e eliminar e neutralizar um por um desses covardes que acabaram de criar mais um show de horrores aqui no coração do Morumbi. Um rápido comentário aqui com o Mano Ferreira. É muito triste, né, Marinho? Como a gente vê... Virando prática. Exatamente, virando prática. A gente já noticiou aqui há umas 2 semanas outras situações como essa e a gente precisa, de uma vez por todas, que o Estado brasileiro, independentemente de colorações ideológicas, de brigas partidárias, seja capaz de se unir naquilo que mais importa, que é a integração de esforços para proteger os direitos fundamentais do cidadão brasileiro, combatendo o crime de forma efetiva. A gente não pode mais normalizar e banalizar essas situações de violência. Um Estado que é incapaz de proteger a vida, a liberdade e a propriedade dos seres humanos, ele não serve para nada. Então, não faz sentido a gente ficar perdendo tempo discutindo 1 milhão de outras políticas públicas enquanto os direitos fundamentais, essenciais dos indivíduos, não são protegidos pelo Estado brasileiro. Essa precisa ser a prioridade máxima, porque sem garantir a proteção desses direitos, nós não teremos espaço para prosperidade. Isso impacta a nossa vida em todas as dimensões, para além das mortes, dos roubos e do crime em si. Isso também nos impede de prosperar como país. Chega de crime, de assalto, de medo, de impunidade. Chega, uma campanha da Jovem Pan contra o crime. É absolutamente revoltante ver realmente a frequência disso. É claro que incidentes como esse, enfim, crimes como esse, onde realmente reféns são rendidos por algum tempo, como nesse caso concreto aqui que a gente está realmente trazendo para vocês aqui no detalhe, pessoal, foram 90 minutos aterrorizantes. A gente só imagina o trauma que isso vai, de como ele vai permanecer na cabeça de todos os envolvidos. E, claro, os bandidos fugindo ali, seguindo a rota de fuga deles, ao seu bel prazer e realmente ali saindo como figurantes. É revoltante em todos os sentidos e a gente torce para que, ainda que raros esses casos de reféns sendo feitos, pessoal, a taxa de captura dos criminosos envolvidos, de acordo com a PM paulista, é de 30%.
longe do ideal. Imagina os 70% que conseguem se evadir no paraíso da impunidade que segue sendo tragicamente o Brasil. Vamos aqui até vale a pena a gente só trazer esse dado aqui para não parecer que realmente isso é mais um caso isolado e é uma grande tendência que a gente tragicamente está diante, na medida que realmente o Morumbi, principalmente, já viu um aumento de 20% nos últimos meses desse tipo de roubo em domicílios de alta renda e de luxo. Então, não é possível que diante de um aumento tão exponencial, tão gritante como esse, que realmente não haja realmente policiamento altamente ostensivo em cada uma das ruas ali, os principais pontos do próprio bairro do Morumbi. Então é fundamental que a gente faça e reforce esse coro aqui, faça esse clamor para que todas as polícias possam tentar virar esse jogo. No momento onde agora sim a gente está de volta, para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de rádio também, repercutindo aqui mais um assalto, um verdadeiro show de horrores numa mansão de luxo no Morumbi, 90 minutos de puro terror, famílias rendidas, idosos rendidos, 3 milhões aí apreendidos, e a gente segue aqui, claro, na medida que a grade de programação da Jovem Pan seguirá seguindo adiante, a gente, claro, vai trazer todos os detalhes. Virando a